Ela é carioca. Ela é carioca. Ele E ele começou- gaúcho de Passo Fundo. Em comum muitas coisas, principalmente a bela Luna, filha do casal, que entrou em cena, segundo eles, em final de 2019. Pode-se dizer então que o amor pela música e pelos espetáculos os uniu. E olha que foram muitos. O Fantasma da Ópera, Cantando na Chuva, Noviça Rebelde. Os projetos continuam conjuntos e serviram para reforçar ainda mais essa aliança, tanto na vida profissional como no cotidiano. Depois de O Palhaço e a Bailarina e Um Sonho de Natal, antes da pandemia, a dupla decidiu dividir os seus inúmeros talentos com a criação do Broadway Center, antes da pandemia também. Hoje é um imenso prazer receber no Jazz Masters Talks Kiara Sasso e Lázaro Menezes. Olá! Gente, que loucura! Assim, antes da gente começar essa gravação aqui, esse bate-papo, era a minha primeira pergunta, né? Primeiro, onde vocês se conheceram, o que os uniu e essa força que vocês têm, né? E que o que nos parece, né? Pela Luna, a coisa ficou ainda mais super poderosa, né? Porque a menina é uma estrela, uma princesa e lindíssima, né? Quem não ficaria Obrigada. super poderoso, né? Sendo abençoado pela luz da lua, né? Da luna. Ela nasceu em 18 de novembro de 2019, é isso mesmo? Foi isso mesmo. Que foi loucura. uma noite tanto. E Um uma- dia que virou uma noite, que virou uma madrugada. E Como é que foi? Vocês se conheceram onde, para começar? a gente se conheceu no espetáculo O Homem da La Mancha, que foi no Teatro SESI, com a direção do Miguel Falabella, nosso padrinho, que Opa! por causa dele, da escolha de elenco, que a gente veio se conhecer, né? Sim. Mas a nossa história começou de uma maneira bastante inusitada, porque ele estava namorando uma outra moça e eu estava noiva de outra pessoa. Uau! Então, eu digo assim, quem quiser, quem tiver interesse, né, num roteiro delicioso para uma minissérie nova na Netflix, para a gente vender para uma Netflix, para uma Disney Plus, só falar com a gente, porque a gente tem ela, entendeu? Que foi a nossa história de como tudo começou. Que legal isso. E você já, o gaúcho, de repente olhou para carioca e falou, não, Para de ficar falando que eu sou carioca. A primeira coisa que eu falei, eu falei, sou carioca, mas não conta pra ninguém, tá? eu só comecei falando que você é carioca. Relembrando uma bela música, inclusive, né? É maravilhoso isso, né? Mas E eu aí? não tem sotaque nenhum, né? Bom, a gente se conheceu lá no Homem da La Mancha, que foi um encontro super gostoso, porque o talento ele é afrodisíaco, né? Então, é uma coisa muito... Começou com admiração, com né? admiração Os do dois. talento, assim. Então, a gente acaba admirando, né? Então, eu não era do musical. Meu primeiro musical grande em São Paulo foi O Homem da La Mancha. O que você já tinha feito? Eu tenho uma carreira toda no teatro, na palhaçaria, e eu, na ocasião, inclusive, estava em Vitória, dirigindo um programa de televisão lá na TV Capixaba. Sim. E eu não ia vir, né, para fazer audição, e aí acabei vindo. E aí nos encontramos e passou essa admiração dos talentos. Eu não conhecia ninguém do meio, todos eles já se conheceram, um grande clã, né, no teatro musical. Assim. E eu lá ensinei o estranho cavalo. no ninho, pra ver o que eu tô fazendo aqui, né? E eu ali, rapaz, até falei pra minha ex-namorada na época, tô uma semana aqui, não sei se eu vou ficar não aqui nesse pessoal, é muito estranho. É um pessoal diferenciado, assim, né? Obrigada, mamãe. Você era diferenciado, né? É, um pessoal diferenciado. Eu disse, mas bate, como é que eu vou ficar aqui no meio desse povo? Mas eu acabei ficando aí, né? Quando vi, encontrei essa bela dama, começamos a conversar, a trocar, né, experiências e tal. E quando vi, a gente já estava namorado e tentando resolver uma situação, né? Sim. Delicada, assim, porque a gente não tinha nenhuma intenção de... não estamos nem aí para os nossos ex-respectivos, né? Até o tempo vai contando e vai dizendo as coisas. Então, era realmente para esse encontro acontecer, né? Claro, então, claro. As coisas da vida são A assim. vida prepara isso. E aí ficamos muito felizes, nos encontramos e foi uma belíssima temporada, né? De 1 ano e meio, né? O que? No Homem da La Mancha, né? Foi tanto tempo assim? Foi metade de 2014 e 2015 inteiro, né? Olha, nem É tanto, lembrava que tinha tanto sido projeto tanto que tempo. parece que foi pouco, né? Porque já entrou outro, já entrou... Foi pouco porque era uma delícia estar do lado dela sempre. Então, aí tinha, né, Que declaração. essa coisa. Cara, que loucura. Ele continua o mesmo do Homem da La Brilhando, Mancha, né? nossa, de Libra, já viu? E aí foi sempre muito inspirador, tanto que a gente saiu aí do Homem de La Mancha, tínhamos já outros projetos para fazer, outros musicais, né? Tínhamos passado até numa audição de um outro musical e a gente se olhou e decidiu, olha, vamos fazer alguma coisa nossa, né? Porque a gente estava transbordando de
amor, de paixão, a arte, a criatividade nasce desse lugar Claro. também, né? Dessa coisa apaixonada. E a gente decidiu, ela perguntou, você tem alguma ideia? Eu tinha já um espetáculo, era o Palhaça Bailarina, em mente. Aí, ainda inacabado, aí ela chegou e trouxe também toda a criatividade dela, o talento e percepção. E ela é maravilhosa, incrível. E até então, Chiara, o que você já tinha feito? Para chegar lá no Homem de La Bom, Mancha e conhecer... diferente dele, que era o o primeiro Lázaro. musical dele, Sim. né? Eu já tinha, né? Eu me forjei no mundo dos musicais, né? Então eu comecei Desde fazendo... criancinha também? Desde criancinha, curiosamente, nós dois começamos no meio artístico com 8 anos com de 8 idade. anos. Olha que coincidência. Eu estava nos Estados Unidos, eu fui criada em Los Angeles e eu comecei lá fazendo pontas em coisas de televisão, coisa mais de atriz mesmo. Aos 11 é que eu descobri que eu cantava alguma coisa e aí comecei a fazer aula de canto. E o primeiro espetáculo que eu fiz já foi de volta aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando eu tinha 14 para 15 anos. E aí eu comecei a fazer aulas de canto também lá no Rio e quando eu estava com 17 anos, eu fui num teste para um musical off-Broadway chamado The Fantastics, Os Fantásticos, que teve no Rio, que foi já com o Cláudio Botelho e o Charles Miller, só que ainda não era a Miller e Botelho, era só um projeto que eles tinham. E aí eu passei nesse teste, fiz, eu era a única menina do elenco, era um espetáculo lindo, lúdico, muito, muito gracioso. E dali em diante eu comecei a fazer os musicais do Rio, no Rio com eles, depois fui para os Estados Unidos, fiz faculdade, acabei indo para Portugal, olha que loucura, para fazer um musical deles também. Voltei para o Rio com o musical e aí ia ter o teste da Bela Fera, um musical da Disney, da Broadway, idêntico, né? Aqui em São Paulo eu vim fazer o teste e foi aí que começou a minha jornada dos grandes musicais aqui em São Paulo. Que legal isso. Como é que foi essa coisa? Portugal, você ficou quanto tempo lá? Foi só Uns 3 meses, foi só para fazer esse espetáculo. O que você sentiu desses dois pontos assim do mundo? Porque hoje em dia Olha, eu tenho amigo que morava em... Ela aprendeu as danças portuguesas, não, eu tenho clássico. amigos que estão Não? morando Essa hoje história. em Portugal, resolveram sair dos Estados Unidos e morar em Portugal, né? Ah, Eles é? têm uma legal. vida... E o Dias Massas, inclusive, está lá em 2 emissoras de Portugal. Que Ah, legal. legal. E assim, é muito legal, porque a gente tem ouvintes lá, mas como é que a tua visão ali de sair dos Estados Unidos, passar um tempo em Portugal? Olha, a minha mãe era comissária da Varig, então ela passou a vida inteira viajando, eu viajei muito com ela, então, não sei, eu tenho um espírito meio cigano, eu não... Ele também, a gente não tem problema, manda a gente para o lugar, a gente vai adorar, e a gente vai explorar, e a gente vai descobrir. Então, Isso é da arte, né? eu achei eu muito desde 14. bacana ir para Portugal. E é engraçado isso, porque as pessoas têm muito hábito de falar, porque o povo de não sei onde é assim, o povo de não sei onde é assado. E uma coisa que eu reparo é que o meio artístico, os artistas, você pode estar em qualquer lugar do mundo, a energia é muito parecida. Então você não tem tanto, você não sente tanto essa O Miguel tem uma diferença expressão de maravilhosa, comportamento. né, que ele fala, né? O Miguel que fala, tatu só anda com tatu. Né? É bem isso, né? Então, a gente se reconhece. acho que os artistas não sentem tanto isso. Então, qualquer lugar que a gente está no mundo, com qualquer nacionalidade, qualquer cultura, o artista é uma cultura ele se abraça em si. A gente se entende, a gente fala a mesma língua, né? Então, não tem estranhamento. Tem o estranhamento quando, né, você vai no restaurante lá em Portugal e fala assim, tem Coca-Cola? Tem. E o garçom fica olhando pra sua cara, porque você tem que falar, você me traz uma Coca-Cola, por favor? Você tem que falar as palavras são as certinhas. diferenças. Que legal. Agora, me fala um pouquinho, essa relação com as crianças, com os musicais, como que funciona? Você já tinha uma paixão por crianças desde sempre ou não? Olha, na própria Bela Fera, que foi há 20 anos atrás, né, tinha o personagem do Chip, né, que é a Chicrinha. Então, tinham 2 menininhos que se alternavam. E era muito gostoso, porque já a inocência da criança, gente, e a criança ia ali fazendo aquela coisa enorme, e elas vão com uma empolgação. Imagina eu que estava com 23 anos, estava enlouquecida para começar na quinta-feira, a semana de espetáculos, a criança fica muito mais, né? Aí, alguns anos depois, eu fiz a Noviça Rebelde, que tem a família Von Trapp das 7 crianças, e nós tínhamos 3 famílias de 7 crianças. Então, era uma criançaiada para tudo que era lado, e eu com 350 mil enteados. E a gente fez Rio de Janeiro, 3 famílias lá, e em São Paulo, 3 famílias aqui. Inclusive, a Larissa Manoela era uma das Gretels. Ela era bem pequenininha, ela fazia menorzinha. A menorzinha de todas. Nossa... Já tinha o talento ali. Já.
E é muito gostoso trabalhar com criança. Eu sempre amei criança. E fazer sempre o Palhaça quis Bailarino ter. para esse público também. Nossa, aí quando a gente criou, porque a gente criou Então, o Palhaça Bailarina do zero, né? Então, quando a gente criou esse texto e as canções e... Nossa, a gente varava a madrugada, ele no laptop dele, eu no meu, e a gente mandando o roteiro para corrigindo, mandando de volta. Foi um trabalho realmente... Quanto tempo leva uma elaboração assim, de um roteiro Olha, como esse? meses. a gente fez tudo tão rápido. E a Foi mais ou gente menos uns 6 e meses assim, estudando. você nunca tinha, né, meu amor, escrito um roteiro Não, inteiro? não. Eu já tinha escrito coisas, mas não tão complexas. Eu também não, como mas foi. a gente tava com uma energia. Eu falo que o Palhaça Bailarina foi nosso primeiro filho, porque era uma concentração e um foco tão grande em cima daquilo. A gente estava tão. E hoje em dia a gente olha para o espetáculo e fala: não acredito que foi a gente que criou isso. Não acredito que foi a gente que fez isso. É muito bom. Foi a gente que fez isso. Foi. O espetáculo realmente é encantador. E a gente só foi ter real noção de quão bom era quando a gente começou a ter a resposta do público. Claro. Porque Aí era- muda tudo, né? É, muito Desde o diferente. neném de colo até os senhores, e assim, era todas as idades, as pessoas ficavam enlouquecidas. Os adultos, que geralmente, eu falo até por nós, né, vão levar para uma coisa infantil e ficam... É. Teve pais que deixaram as crianças, levaram as crianças Uhum. e disseram: olha, a gente está voltando hoje, mas sem o nosso filho, porque a gente quer só a gente assistir. Ah, que legal. Prestar atenção. A gente, hoje faz só Eu me a lembro de ter gente. assistido tanta peça Isso- infantil com os meus filhos. E é muito legal. Até hoje, eu me lembro de uma que foi num teatro, se não me engano, em Perdizes. Era um teatro novo, que estava ali meio experimental e tal. Então eles cantavam o Medinho, Medão, não me lembro qual era a peça. Mas aquilo era algo fantástico. Eles colocaram aquilo para eles tinham medo, medinho, medão, né? Era muito engraçada a peça, né? Que legal. E quando dava uma folga, você falou, pessoal, vamos ver o Medinho Medão? Não, vamos, pai. que legal. Aí eu chegava na mãe e falava, eles querem assistir o Medinho Medão lá. É, né? eles que querem. Eles querem assistir o Medinho. Vocês querem assistir? Sim, então vamos lá assistir. Ótimo. Eu achava ótimo. Muito aquilo. bom, muito bom. Isso é muito legal. O teatro tem essa magia, né? Teatro é formidável. Agora, nós temos aqui um professor de educação física. Você se formou em... Então, eu me formei em Como é que educação foi isso? física. Como é que foi passar da educação física até para você ir para dirigir em Vitória, etc., parar no teatro? Então, na verdade, eu comecei também muito novinho, lá no Rio Grande do Sul, né, em Passo Fundo. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai pedreiro, uma situação econômica muito humilde, muito simples. E eles não tinha creche, né, na cidade, assim, era difícil, né? E a minha mãe deixava a gente sempre muito em algum lugar onde a gente pudesse fazer uma atividade social, na aula de música, na aula de teatro, na catequese. E lá que eu comecei a ter gosto, né, pela arte, né, e experimentar a arte. E aí, de lá eu já fui fazendo teatro, já fui crescendo, fazendo teatro na cidade, viajando já muito cedo. E caí na Universidade de Passo Fundo, que é uma universidade muito maravilhosa, é incrível assim, a universidade lá. E que já tinha um grupo profissional de teatro subsidiado pela instituição. E aí eu comecei a fazer teatro lá. E aí eu fui melhorando a vida do meu pai e da minha mãe desde muito novo já. Que eu já comecei a ganhar desde muito novinho, receber pelo teatro, pelos espetáculos. E fui para a faculdade. E aí fui na instituição onde a gente era subsidiado, nesse grupo que se chamava Viramundos. Ganhamos prêmios nacionais, internacionais de teatro, um grupo muito legal. Profissional, e aí a instituição, a universidade, oferecia para todos os funcionários a faculdade, né? Se quisesse fazer, teria 95%, 90% de desconto. E eu disse, vou fazer uma faculdade, olha aí. Claro. Imagina, meu pai e minha mãe jamais teriam condições, né? Nem sonhavam que eu pudesse fazer uma faculdade, como, né? Uma faculdade, tudo bem, eu não sei se eu faria uma faculdade hoje assim, né? Mas, enfim, era uma formação, né? E eu pensei, vou fazer alguma coisa que mais se aproxima do que eu já faço, que é teatro, né? Então, a Faculdade de Educação Física trabalha ritmo, trabalha corpo, fundamentos rítmicos, anatomia, dança folclórica, muitos aspectos da educação física, né? Lúdicos também. E eu achei que tinha a ver, né? Pelo trabalho corporal que o teatro tem. E aí acabei fazendo faculdade, mas nunca exerci. Só fiz mesmo a faculdade. Foi muito bom para mim como conhecimento e tudo, e eu joguei tudo, canalizei tudo para o teatro. Eu lembro que eu fazia espetáculos e era uma confusão, porque eu viajava
E tinha prova, e tinha coisas na faculdade, e os professores... Mas aí eu estava, né, viajando com o grupo da instituição, aí eles sempre aliviavam. Ah, não, Lázaro é do Viramundos. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa quieto. E aí eu me formei, e foi super legal, assim. Que bom. Por conta disso. Então, a arte, o teatro, na minha vida, veio me mostrando caminhos melhores como ser humano, desde muito novo. Né? Então, a arte, o teatro, esse encontro de pessoas, né? Eu tenho o meu mestre de palhaçaria no Rio de Janeiro, Márcio Libar, que diz... No nosso casamento, até ele falou, o encontro da Chiara e do Lázaro é um encontro Deus, mas um encontro de eus. Né? O eu dela com o eu meu, claro. né? Todos eles, né? Então... Temos muitos eus, e esse né? encontro Deus, né? De eus, o teatro promove e provoca isso. Então, eu sou muito grato ao teatro e à arte, porque me mostrou um ofício, me fez abrir a cabeça para um monte de questões e coisas que são importantes, me trouxe uma família, me mostrou o caminho para uma sereia encantada, me mostrou, né, várias coisas, me trouxe várias coisas, né? E eu também pude dar muitas coisas. Então, a faculdade nasceu dessa... Não de um desejo de, que faculdade eu vou fazer? Eu vou fazer educação? Não. Mas porque realmente a universidade oferecia, eu disse, vou aproveitar. Eu estou vendo vocês dois aqui. Eu me lembro de um almoço que eu tive há pouco tempo, muito pouco, há bom tempo, aliás, né? Eu estava almoçando, de repente, ali em frente à Praça Benedito Calixto, para quem não sabe, em São Paulo, e de repente eu escolhi uma mesa muito pequena e do lado tinha uma outra mesa também vazia, num cantinho. Eu sentei ali, comecei a comer uma comida mineira, inclusive, gostosa, maravilhosa. Falei, vou nessa aqui. Daqui a pouquinho, do nada, assim, e olha que eu já tinha N anos de rádio e de conhecimento do meio artístico e tudo mais, mas de repente aparece assim um casal na minha frente e senta do meu lado, assim. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Que lindo. Gente, vocês não têm ideia como eu travei. Eu Eu não sabia mais o que eu não como, falo com eles, não falo com eles, estava muito próximo. E falando de peças, teatro, eu terminei, assim, eu saí de lá, eu não queria atrapalhá-los, eu não queria, estava no momento deles, eu resolvi curtir aquela emoção. Aquele momento, né? Tipo assim. E eu sinto em vocês dois, assim, a paixão que aqueles dois tinham, quando ela falava com ele falava com ela. Eu estou olhando aqui a Chiara, olhando para você, com a mesma intensidade. É muito interessante isso. E você falou da sereia, né? Me lembra um pouquinho dessa fase tua em 97, não foi? Ariel, a Pequena Sereia. Me conta um pouquinho. A gente brinca, no Homem de La Mancha a gente brincava muito. Eu pirata, todo E lá vem assim, a sereia. Ela me conta a história da sereia. Eu sempre me considerei mais pirata por não ter porto, né? Viajar por tudo. Aí ela me diz, eu fiz a Pequena Sereia. Como é que foi essa experiência? Dublagem, né? Você fez uma dublagem ali. Sim, na verdade eu estava fazendo um espetáculo onde eu cantava, e aí o produtor da Disney, que cuidava, né, das dublagens, foi assistir. Aí eu fiz teste para o Hércules, o filme do Hércules. Aí passei para ser uma daquelas musas gospel, sabe? Que cantam as músicas assim, que eu acho as mais lindas assim, do Hércules. E logo em seguida eles iam redublar a Pequena Sereia, porque a Pequena Sereia era de 10 anos antes, né? A Pequena Sereia foi lançada, eu era criança ainda. Mas quando eles foram relançar no cinema 10 anos depois, que eles fizeram um relançamento mundial no cinema, tiveram alguns países em que a Disney americana, né, quis trocar algumas coisas na dublagem. E no Brasil eles quiseram trocar a voz cantada da Ariel. E aí, como eu tinha acabado de fazer o Hércules, o produtor já conhecia meu timbre e ele achava que tinha tudo a ver. Eu estava com 18 aninhos e aí nesse eu fui convidada. Muito chique. E aí eu falei, eu não tô acreditando que eu vou ser tipo a voz cantada oficial brasileira da Pequena Sereia, que já era um filme que eu amava, né? Claro. E até hoje a gente vai em todos os lugares, a Pequena Sereia, né? Toda assim a voz. Você poderia mostrar pra gente um pouquinho aqui? Vamos lá numa capela aqui. Poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser desse mundo.
Uau, a lembrança vai longe, né? Com uma voz dessa. Que impressionante. Memória Eu já emotiva, desmaio, né? né? Agora, falar em cantar, você fez Cantando na Chuva, né? Eu fiz Como é que Cantando foi na fazer Chuva. Cantando na Chuva? Com chuva, com tudo? Com chuva, com tudo. Foi Você bem, fez aquela Sing It in the Rain, né? Singing in the Rain, né? Foi muito legal fazer o Cantando na Chuva, assim. Falar em água, né? Em sereia. Vamos falar da Cantando na Chuva que você Foi, estava lá. porque um clássico, Clássico né? do cinema, lindíssimo, Gene Kelly. Né? Gene Kelly, Donald O'Connor, a Debbie Reynolds. Quando né? foi esse Cantando na Chuva? Foi 2017? Eu acho. 18, 17. 18. Mas foi A Cláudia muito legal. Raia estava lá Não. também? A Cláudia, Como foi? Conta um pouquinho a experiência de trabalhar com a Cláudia em cena ali, como é que é? Foi super legal, assim, ela super gentil, profissional, com o Jarbas, com o marido, né? Ela foi muito cuidadosa com o elenco, parceira da Stephanie Mayorkas, né? Foi lá no Teatro Santander também, um teatro maravilhoso. E a Cláudia sempre foi muito cuidadosa com todos os artistas, com toda a produção. Ela também já está também há tantos anos, né, no teatro musical, né? A Cláudia sempre foi muito fã, inclusive, da Chiara. Ela ia assistir a Chiara lá no Café Pequeno, né, em Ipanema, Nossa, né? sim, ela tava... Há muitos anos atrás, né? Ela já Muitos fazia anos. musical, a Chiara estava Eu despontando estava fazendo um musical, na época, né? O To The Jazz. Isso. Ela estava gravidérrima, com Da barriga Sofia, enorme. né? Era da Sofia? Era. E... Quer dizer, ela já estava caçando talentos, né? Já estava com a Chiara no radar, Ah, né? ela me conhece desde que eu tinha 16 anos de Ah, idade. já Eu tinha feito um É. musical que a produção tinha a ver com a família dela. A sobrinha dela, Cananda Raia, fazia quando era criança. Enfim, a gente já se conhecia há um tempo. E, inclusive, a filha dela quase que se chamou Quase Chiara. que Ela chama ficou Chiara, entre né? Chiara e Olha. Sofia, né? Mas Eu ela só lembro tem que essa... nesse dia ela estava assistindo a gente no Café Pequeno e quebrou o ar-condicionado. Mas ela se recusou a ir embora mesmo com, assim, pingando de suor. Ela ficou em pé lá no fundo do teatro, assim, se abanando com o moleque, mas ela não ia embora. Barrigão lá. Mas era sempre muito, né? Muito querida, muito... Então, conhece a Chiara há muito mais tempo do que eu, mas eu acabei conhecendo ela realmente no Cantando na Chuva. E aí, depois que a Chiara me falou dessa história, que ela era super fã da Chiara, ia assistir onde a Chiara estava, muito, muito legal. E aí, eu não pude fazer o Cantando na Chuva até o final da temporada, que foi lindo. Eu sou sapateador também, desde novo, né? Então, por isso que é um dos motivos que eu fiz também Cantando na Chuva. E porque a gente acabou no mesmo, há uns meses antes de começar o Cantando na Chuva, fazendo o teste para Poliana, né? As Aventuras de Poliana, onde nós fizemos os pais da Poliana. Então, eu tive que falar para a Cláudia, que produzia também o espetáculo, que eu ia sair do Cantando na Chuva para fazer a novela, que ia começar a gravar no Ceará, com o Buri, o Reinaldo Buri, lá do SBT e tal. E ela disse, não, mas... Ela me chamava de Gauchinho. Gauchinho, você pode ficar, a gente dá um jeito. Eu disse, mas eu não posso. Eu mando te buscar, eu não sei o que. Não, mas não vai dar. Mas ela sempre muito assim, cordial, foi muito legal, foi muito bacana. E em 2017, o Palhaço Bailarina veio antes, né? Depois veio o Sonho de Natal, que a gente estava batendo papo, foi mais, não foi uma temporada, né? Foi algo específico. Foram só 3 dias, né? Nossa, como é que é? Foi sexta, Se domingo. um demorou 6 meses para nascer, praticamente. E o Sonho de Natal, como é que vocês idealizaram ali? Porque Foi vocês muito apresentaram no rápido. Teatro Foi Porto muito também. rápido. Muito rápido. Em 22 dias, 22? nós ensaiamos com mais ou menos um elenco de 30, talvez. Com a orquestra, que tinham 10 na orquestra, né? E ensaiamos em 22 dias, com as crianças todas. 15 crianças ensaiando. E fizemos na Porto um final de semana. Cada dia, sexta, sábado e domingo, era um convidado, né? Tinha um personagem que era um convidado. Teve um dia que foi o Saulo Vasconcelos, um dia foi a Alessandra Maestrini e no outro dia foi o Miguel Falabella. Gente, que todo mundo participando ali, cada convidado, hein? Não, e foi sucesso, né? Foi muito Encheu lindo. tudo, foi muito legal, mas deu um trabalhão. A repercussão foi excelente. Foi maravilhoso. A gente está produzindo agora e criando, né? Um show solo da Chiara de Natal, porque a gente achou que aquele deu muito Que amor. lindo. Não, porque a ideia era... A ideia fazer inicial... certo, legal. não, show foi meu maravilhoso, de Natal. gente. Mas como eu sou casada com ele, virou um musical com 10 músicos e 30 integrantes, entendeu? Não pode ser uma coisa assim... Solo, Pocket. Pocket. Não sabe Aqui o que pocket do Lázaro é um pouco tinha uma coisa- diferente. É uma lona de vidro, Pocket. Aí agora a gente está nessa fase de produção. Assim, você de fica no criação. centro, é pocket, é você. É você, As mas outras em volta 50 pessoas que estão em volta Em debaixo da volta. lona vão atuar de alguma maneira.
Eu imagino é assim um pocket. jardim, tá ali o jardim, e aí a gente vai, né? Mas agora a gente tá produzindo e criando um show que vai sim ser só um show solo da Kiara, de Natal, que ela sempre também quis fazer, né? Então vai ser ela e uma big band, ou um trio de jazz, quarteto de jazz, Vamos alguma coisa, né? descobrir ainda. Ah, que legal, isso é bom Vai ser saber legal. que vocês têm esses planos e É. vivendo a coisa como um todo. A pandemia nos né, atrapalhou muito, mas para vocês É. não, né? Para vocês a pandemia serviu para ficar em casa, tranquilo, cuidar Foi na Luna, porque a Luna, A Luna, nasceu, né? né? 2 anos que a Luna Quer dizer, atenção total na total, filha, né? e que em outro momento a gente não teria, A gente né? não ia A conseguir. gente, inclusive, teve que se virar agora, porque a Kiara estava saindo do Adams e eu estava estreando o Marrom. Então, a gente ficou ali numa semana muito Conturbada. conturbada, né? Por conta... E agora vai ficar de novo. E vai ficar de novo, porque a Kiara sai em turnê com um espetáculo, outro, né? Eu vou fazer a turnê do Barnum, né, que é o espetáculo de retomada, né, pós-pandemia, que eu participei no final do ano passado. E eu continuo até novembro ainda. Então, vai ser... Vamos ver, vamos ver. Vamos Vai dar ver. certo. Agora, vocês criaram, né? Imagino que a pandemia tenha atrapalhado todos os planos, né? O Broadway Center, né? Ah, Como é não que tem foi mais isso? o Broadway. Poxa, Então, o não tem Broadway mais, Center né? fechamos, Eu até falei é. no começo, mas eu queria lembrar Mas porque legal eu você acho que é um chamar trabalho, esse- eu acho que é um trabalho importante isso de Muito. vocês, né? Era lindo. O Como lugar é, que- era como é que lindo vocês idealizaram? porque Onde foi? A gente queria ter A gente sempre teve Depois do dificuldade... sonho de Natal, né? Que nasceu isso. A gente Por conta sempre teve dificuldade em encontrar espaço de ensaio que comportasse e que tivesse todas as coisas que a gente gostaria, que fosse acessível, etc. E também a gente fez o sonho de Natal e as crianças apaixonaram na gente e a gente nelas, entendeu? Então a gente teve vontade de criar um espaço onde a Pra gente pudesse ter compartilhar. essas duas coisas, tanto ensinar o que a gente sabe, quanto ter um espaço nosso, né, Claro. para a gente poder criar todas as coisas que a gente cria. E era lindo o espaço, era o único espaço em São Paulo que uma grandíssima produção poderia ensaiar com o seu cenário completo dentro do lugar, de tão enorme, com uma infra a gente que fez eu nunca vi realmente antes pra- em São Paulo. Que maravilha Realmente isso. para Infelizmente, depois veio a pandemia, a teve que pandemia, parar. o dono do, Não do, tem- do não- não há armazém como, né? todo, ele foi muito gentil, o Eduardo, na época. A gente ficou 1 ano lá e ele ficou, não, a gente vai ficar segurando aí, podem ficar à vontade, a gente não precisou pagar nada, nem IPTU, nem aluguel, nada para ele. Aí, passado esse ano, ele disse, poxa, como é que a gente vai fazer? Mas foi super gentil. Eu disse, não, a gente já tem planos de encerrar, porque não vai dar para retomar esse projeto imediatamente depois, né, dessa pandemia. É porque quando começou a pandemia, as pessoas acharam, vai ser só 2 meses, só 3 meses. mês que só, não sei vem. o quê. Ah, E não, aí- acho que agora já... e não havia uma parava, e não indecisão parava. completa, né? Vinha sempre uma coisa que não dava para prever, né, tanto. Então, a gente achou por melhor, o quanto antes também, liberar ele para até claro, era colocar injusto o armazém ficar. dele Foi para tão outros. gentil, né? Tão Nossa, gentil foi e- gentilíssimo. Ele foi Ele foi foi incrível. uma pessoa maravilhosa, assim. E aí a gente também não queria travar, né, o business dele de ter o armazém, o espaço, Claro, né? claro. E aí, mas ele também ficou super aberto que o dia que a gente quisesse retomar esse tipo de projeto. E agora você está saindo agora com Barnum, né? Uhum. Novamente. Marrom, Marrom, Como é que tá, o Marrom? musical. Marrom tá incrível, tá lindo, lindo o espetáculo. Tá lá no Alcione é Sérgio. incrível, né? Alcione Eu falei com a Lilian Valesca, que veio aqui, né, bater um papo numa das nossas edições, você também pode conferir a entrevista com a Lilian. Eu falei, gostaria muito de assistir um show da Alcione cantando jazz, assim, que é uma praia também que a gente gosta. É incrível, ela tem essa coisa jazzística, né? Ela Essa conheceu, veia, né? ela conheceu, né? Sarah Vaughan, todo mundo. Sarah Vaughan, Mahalia Jackson, né? Ela Fitzgerald, ela teve esse contato, assim, cantou muito essas coisas, né? Tem até na peça um personagem que eu faço, que é no primeiro ato, o Toyo, que era um diplomata do Rio de Janeiro, muito amigo, assim, deles, né? Da família, que ele que apresentou, levou para ela os discos, disse, olha, veja isso, né? E ela ficou impressionada com aquelas vozes, né? Aquele acento, né? Assim, aquela afinação, né? Perfeita. E aí disse, não, você tem condição de cantar assim. E aí que Tem ela... sempre que alguém dá um toque que a gente não sabe o talento que tem, alguém às tem que falar, olha, vezes, você tem, né? Vai. Porque a gente está sempre nessa coisa incompleta, né? De buscar disso. Será que o meu programa tá legal? Será que o que eu estou fazendo aqui Tá bom, vai chegar a em gente todo tá mundo? preocupado, E aí vem a gente aqui e diz, é lindo o seu programa, Paulo. A gente se sente em casa, é gostoso, né? Um bate-papo muito interessante. E aí você diz, legal. Né? Esses feedbacks, Claro, essas coisas,
como você pra gente. A gente sempre pede faz feedback. parte, né? É. E lá E você faz... E eu faço, na verdade, um italiano, né, no elenco, que foi casado com ela durante 13 anos. Ela viaja para a Itália, fica uma temporada enorme na Itália, vem para o Brasil e conhece ele no Brasil. Totalmente, né? Que loucura. E aí ela fica com ele durante 13 anos, mas ele é vivo ainda, o Gino, que se chama Gino, esse italiano, e eles se falam ainda. Eles têm uma amizade muito bonita, eles ainda se falam. Ele muito muito engraçado, eles têm uma relação muito engraçada. Parece que ele vai vir assistir o espetáculo. Que bom, que bacana. Ela foi assistir semana retrasada, adorou o espetáculo, ao final pegou o microfone, obrigado, vocês são maravilhosos. Miguel Falabella, meu amigo, o Jô Santana, que é o produtor, né, da Fato Produções. E tá lindo, o espetáculo tá maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a vocês, a Deus, e antes de me despedir... Aí para tudo, né? Fecha a porta, porque você paga 100 ingressos para ver aquilo. Exatamente, assim, no meio da plateia. Posso pagar de novo, né? Como é que funciona, exatamente. né? E o que você canta lá? Eu canto... Aliás, você trouxe aqui um acordeão maravilhoso. Eu vou fazer um pedacinho do violão. Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, poi niente lo sai, separarci un giorno potrà. O talento transborda, né? Coisa Impressionante, né? E aí... Que legal isso. Essa música o Miguel colocou, e aí o Miguel sempre, né? Não, tem que ter uma música italiana. Não, ele ficou maravilhoso, realmente. muito Até bonito. pontuou exatamente essa relação, né? A relação deles é muito gostosa, Fixou muito ali. bonita e o espetáculo tá lindo. Deixa o convite para todo mundo que tá fora de São Paulo, em São Paulo, para você. E quem está assistindo esse vídeo depois ainda da peça, perdeu. Exatamente. Depois exatamente. Aí já perdeu, aí não tem como, né? Agora, e aí para você também. Por favor, Ana, claro, com certeza. Me fala um pouquinho, vocês têm planos de morar fora do Brasil ou continuar? Qual o plano de vocês? Boa Qual o nosso pergunta, plano, hein? meu amor? Gostou da pergunta agora ou não? É o momento. Olha, eu senti um silêncio agora. Porque tem plano. Então, quando você faz uma pergunta e há um silêncio, É porque tem a pergunta muita foi lá. Não, Estamos pensando nisso, eu acho que como muita gente também está pensando nesse momento. Muitos amigos nossos estão saindo do país, né? Eu sou cidadã americana, a Luna já é também, então a gente tem essa facilidade, meus pais moram lá. Então é algo que a gente pensa assim, e aí vamos ver. Eu tenho muitos amigos morando lá também. que hoje em dia assim, virou uma coisa mundo tão pequena. é. Eu estou no grupo do WhatsApp com um, daqui a pouco eu estou na câmera com outro, e no telefone, os telefones direto. Assim, pô, vai na esquina ali, vê para mim o negócio. O cara está ali em Nova York, está ali, o cara está em Los Angeles, está lá. Exatamente. O que nos separa são horas. Você diz, olha, vai lá numa loja tal, assim, porque eu preciso... Não sei o que, Eu até brinquei outro dia, eu fui ver uma passagem para Foz do Iguaçu, para um evento que vai ter lá. Tem um voo aqui de 1h45, mas tem um voo de... acho que 26 horas, 24 horas, que vai passando. Falei, gente, peraí, aí eu vou para eu vou para o Japão daqui a pouco. Eu vou para Taiwan e aí... Tá tudo certo. O que eu vou fazer? Dar a volta no mundo. Acho que eu vou por aqui, né? Por outro lado. Mas as passagens para fora estão mais baratas do que para dentro do país. Exatamente isso. Mas a gente tem plano, sim, por se tratar de um mundo ser tão mais hoje, assim... O mundo, né, tá muito mais conectado. Antigamente era mais difícil. Mas, por favor, se vocês forem, voltem para cá para fazer
uma peça pra gente, fazer Não, o a gente- espetáculo, pelo a amor, gente- não a faça, gente volta. não nos abandone assim. Não, nossa Dois ligação. talentos assim, 3 talentos Nossa, assim, né? nossa Porque ligação. tem um em casa agora que a obrigado. gente já sabe que vai rolar, né? Não tem como. É, eu né? acho que ela tá já picada, assim, né? Já tá infectada, né? Eu acho. É. Não, ela já nasceu assim, meu querido. É. Já veio. Gente, muito obrigado pelo papo. Paulo, Foi muito gostoso, Foi é muito incrível, rápido. incrível, É incrível. gostoso ter vocês aqui. Ficaria trocando ideia até, né, Paulo? Não, se tivesse um café aqui, trazer Nossa. aqueles bolinhos, a gente Nossa, fica já aqui, era. né? A gente faz um outro podcast, aí fica Nossa, 1 hora, 2 maravilhoso. aqui, dá para tocar a conversa longe. Obrigado, Gente, muito Paulo. obrigado, Obrigado Chiara, você. obrigado, Foi um Lázaro. prazer. Nossa, enorme. obrigado você, parabéns pelo programa. Obrigado. Vida muito longa, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Você é um gentleman. Muito obrigado. Obrigado a técnicos, meninos. É, a turma aqui é boa. Então terminamos assim o nosso Jazz Masters Talks dessa edição aqui, Chiara Sasso, Lázaro Menezes, olha que duplaça. E você pode nos acessar aqui na nossa rede do Jazz Masters, do Jazz Masters Talks e encontrar as outras entrevistas também. Estamos trazendo aqui atores, atrizes, diretores, produtores, autores, todo mundo do teatro musical, do teatro musicado, para conhecer um pouquinho mais. Tem muita gente que quer também participar um pouco disso aí, virar ator, virar atriz. Não é fácil, mas dá certo, né? Para quem tem talento e oportunidade. É isso. Nos acompanhe por aqui na nossa rede social. Um grande abraço e até o próximo.